paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa live no nosso programa Mulheres que Ensinam. Seja muito bem-vindo hoje à nossa primeira live aqui no nosso programa. E eu quero começar para quem já não me conhece aqui no canal. Eu sou a irmã Jane, sou da Assembleia de Deus do Panamá, Setor 2, com o pastor local Gisiel Reis, o pastor setorial Arthur Duarte e o nosso pastor presidente Altair de Moraes. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito simpática, por sinal. Ela que é casada há 3 anos, tem 2 filhos e também é dona e empresária de uma esfirraria. Olha que delícia! Vamos conhecer um pouquinho da história e da vida da irmã Samela. Irmã, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, foi uma honra para mim, como eu te disse, fiquei muito feliz, né? Eu já assistia e achei muito legal essa iniciativa de vocês. E para falar um pouquinho de mim, né? É. Então, eu sou a Samela, como você disse, né? Eu sou casada há 3 anos apenas, né? Um casamento novo, assim. Depois vocês vão saber, né? O porquê, a história. Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Nicole de 16 anos, uma bênção, tá indo pra escola missionária, ano que vem vai ficar um Olha! ano longe, aham. E tenho o Igor de 5 aninhos. E aí eu tenho uma esfirraria, e foi uma, assim, uma reviravolta de Deus na minha vida mesmo, sabe? Aquelas coisas que você nunca espera que vão acontecer com você e que aconteceu. E além disso eu sou, né, além de mãe, esposa, eu sou filha, né, sou irmã, sou Sim. serva de Deus, sou amiga. Então, assim, como muitas mulheres que devem estar nos assistindo, né, Sim. eu desenvolvo muitos papéis aí na minha vida. E conta pra nós aqui, que nem você trabalha, né, na área da esfirraria. Me conta um pouquinho o que te motivou, né, a você buscar esse meio de trabalho e há quanto tempo você já tá nele? Então, Jane, como eu te disse, foi uma surpresa, né? Minha área de formação, eu sou pedagoga e eu também sou professora de inglês. Então, assim, Nossa, eu trabalhei, totalmente, aham, eu totalmente trabalhei diferente. 12 anos Aham. dando aula como coordenadora pedagógica, dando aula de inglês, né? E aí, assim, eu fiquei viúva e eu conheci o meu esposo. Uhum. E o meu esposo, ele fazia esfirra, assim, quase que como um hobby, sabe? Fazia no final de semana. E, assim, quando eu conheci ele, eu comecei, eu falei, nossa, isso aqui é muito bom, eu falei, as pessoas precisam conhecer isso, né? Sim. Aham. E ele era meio tímido, assim, ele não é muito comercial, sabe, mas ele vendia, ele fazia os pedidos no final de semana apenas. E aí a gente mudou de cidade, meu pai foi transferido e eu falei pra ele: "Olha, a gente não era casado ainda, a gente estava namorando, né, assim, foi um namoro Uhum. curto, né, porque eu já era viúva". E aí eu Sim. falei assim pra ele: "Meu pai tá mudando de cidade e eu tô indo, né, o que a gente vai fazer?". Ele falou: "Não, então também vou junto". E eu falei: "Tá, mas e trabalho, né, pra nós 2". E ele disse assim: "Ah, vamos ver, né, vamos tentar continuar fazendo esfirra". Eu falei: "Então beleza". Eu já tinha uma vaga de emprego, né, eu falei pra ele: "Então o meu emprego a mulher consegue esperar 1 mês, e eu vou Aham. ajudar você a começar a fazer esfirra". E a gente começou assim, do nada, Do zero. do zero. Eu tinha R$ 1.500 que sobrou do meu acerto, e aí a gente pegou um forno emprestado do meu sogro, minha sogra deu um fogão, minha mãe deu uma mesa e um freezer. E foi com isso que a gente começou a fazer tudo. Era aquele o famoso ditado: Eu tinha alguns objetos e um sonho", Exatamente. né? Na verdade, a gente nem tinha sonho, sabe, assim, a gente pensou assim: "Vamos ver no que vai dar". Sim. E aí que na primeira noite a gente já vendeu o que ele vendia no mês. Eu falei: "Meu Uau. Deus, isso pode dar certo, né". Sim. E aí nós fomos aumentando, aí cada dia foi dando mais certo. Eu nunca fui para aquele trabalho que eu já tinha a vaga garantida, fui ficando com ele, ajudando ele, nós nos tornamos sócios mesmo, né, a gente abriu uma Uhum. empresa. E aí, assim, foi a mão de Deus em tudo, né. Hoje nós temos 2 lojas, uma em Telêmaco, uma em Ponta Grossa. Graças Que a Deus legal. nós temos, assim, crescido bastante, sabe. Uhum. E eu vejo claramente, né, que foi a mão de Deus. Ele colocou depois o sonho no nosso coração e ele foi abrindo as portas, guiando o caminho. E assim eu virei uma empresária do ramo alimentício, uma coisa que eu nunca imaginei na vida. Nossa, mas é que Deus venha abençoar que vocês expandam ainda mais. E conte pra mim, para você como empresária, quais são as vantagens, né, e as desvantagens de cuidar do próprio trabalho? Porque, assim, às vezes muito de nós buscamos algo assim: "Ah, eu quero empreender, eu quero ter o meu próprio serviço, meu próprio salário, meu próprio emprego", mas como fazer? Conte pra nós, você que tá nesse ramo, você já tem uma base, né, qual que é a vantagem e a desvantagem disso? Olha, eu penso assim que eu vou começar pela desvantagem, né. As vantagens eu acho que são muito maiores, mas uma desvantagem, às vezes, é que a gente tem que saber muito bem, equilibrar o nosso tempo, Uhum. conciliar tudo o que a gente tem que fazer. Porque quando a empresa é nossa, a gente costuma se sobrecarregar muito, sabe. Então eu trago coisas pra cima de mim, né, começo a fazer isso, fazer aquilo. E muitas vezes outras pessoas não vão fazer da forma que eu queria. Só que eu tenho Sim. que entender que eu tenho que dividir isso com outras pessoas pra não ficar sobrecarregada, sabe. Então Uhum. acho que a maior desvantagem muitas vezes é essa. Se a gente não souber conciliar o tempo e também os altos e baixos, né, porque, assim, empreender não é uma linha
tênue, né, que você vai é quase uma montanha russa, né, às vezes tá lá em cima, às vezes tem uma queda, e aí você sobe de Sim. novo. Tem muitas emoções na trajetória, E sabe. todo mundo comenta que o primeiro ano nunca é fácil, né? Não. Nunca E é assim, fácil. se você resiste, eu falo assim, os 6 primeiros meses, porque os 6 primeiros meses é assim, você seja lá qual é o seu tipo de trabalho, né, você Uhum. vai ganhar pra comer, ganhar pra comer. E aí depois você vai entendendo o processo nos erros e acertos, né, vai, ajustando algumas coisas, e aí você vai realmente conseguindo, né, colocar tudo no eixo. Então depois que passa o primeiro ano, né, você venceu, entendeu. E aí vem chegando o crescimento, né, vem chegando as recompensas, mas você tem que fazer inicialmente, assim, muito sacrifício, sabe. No começo era só eu e meu esposo, então a gente acordava às 6 da manhã e a gente ia dormir 2 da madrugada, sabe. Nossa. E não tinha muito tempo com as crianças e tal, era algo que me pegava muito, só que era um sacrifício que eu sabia que não ia ser assim, pra sempre daquele Uhum. jeito. E a vantagem é que o quê, né, você tá realizando algo, né, assim, você se sente: "Nossa, eu estou realmente realizando uma coisa", sabe. Dia após dia, né? Exato. Então eu sempre orava assim: "Senhor, que eu seja uma bênção na vida das pessoas, que eu não seja só abençoada", sabe. Hoje a gente tem aí envolvidos, né, que trabalham comigo mais ou menos 35 colaboradores, sabe. Então eu penso assim: Uau. "Nossa, hoje a gente é uma bênção na vida dessas Sim. pessoas", porque muita gente leva o alimento para casa dali, né, paga sua conta de água, de luz, sabe. Então assim, isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Então a vantagem que eu tenho hoje, né, que eu consigo conciliar outras coisas da minha vida por eu poder fazer o meu horário, né, hoje eu tenho o privilégio de trabalhar um período em casa, então eu consigo conciliar, sabe, Conciliar mais. organizar a minha agenda, reunião, essas coisas, né, eu consigo conciliar. Então, assim, é bom por esse motivo, sabe. Então, eu gosto muito de empreender, né, só que a gente tem que entender que para empreender, a gente precisa, colocar Deus em primeiro lugar, primeiramente a gente como cristão, porque assim, existem coisas que a gente vai fazer, se não tá no plano de Deus, pode ser a melhor ideia do mundo, não vai dar certo. E às vezes algo simples, né, como esfirra, vamos dizer assim, Uhum. né, que é algo que não é assim que cresce o olho das pessoas de início, né, Sim. mas se o Senhor tá na frente, vai dar certo. Então assim, eu e meu marido, a gente brinca assim, a gente é sócio, mas o dono é Deus. Olha Então que a gente lindo. sempre fala assim: "Senhor, o que que o Senhor quer que a gente faça, né, qual que é o próximo passo?", sabe. E ele vai dando sinais, vai colocando as pessoas certas no caminho, sabe. E a gente tem vivido, assim, experiências extraordinárias, sabe, de provisão mesmo, de cuidado de Deus, coisa que a gente nunca imaginou. Então hoje a gente entrou na nossa loja ali, ficou bem bonita, sabe, e a Uhum. gente tá terminando a de Telêmaco também, vamos inaugurar na semana que vem. E a gente olha e fala assim: "Nossa, a gente nunca imaginou isso", sabe, como Deus é cuidadoso, detalhista, sabe. Então, eu acho que uma grande vantagem é você poder ver que você tá concretizando coisas, sabe. Uhum. É construir tudo na rocha, né, como ele fala. Exatamente, ele é a Tudo na rocha, rocha. né. É, Porque se ele não estiver na frente, não adianta, sim. né. E a gente tem que ter um propósito realmente, sabe, de abençoar, de ser fiel, né. Porque assim, a Bíblia fala, né: "Ser fiel no pouco, que no No muito lhe muito. colocarei". Aham. E às vezes a gente não é fiel no pouco, e a gente quer que Deus seja fiel com a gente, sabe. Sim. Então uma vez eu escutei um pastor pregar e ele falava assim: "Ai, se você não cuida do seu carrinho, por que que Deus vai te dar um carrão? Se você não cuida e não mantém limpa a sua casinha, por que que Deus vai te dar uma casona?", sabe. É nos Sim. detalhes realmente que a gente tem que entender que a gente honra a Deus, sabe. "Ah, é isso aqui que o Senhor me deu agora e eu vou cuidar disso com muito amor e vai chegar talvez o dia que eu vou ter algo a mais que era o que eu estava esperando", sabe. Uhum. Então assim, eu acredito que quando Deus é a base, as coisas acontecem de uma maneira diferente, sabe. Dos outros olharem e falar assim: "Ai, de repente", a gente sabe que não é de repente, Não, né, é um é. processo de obediência, né, De de abrir mão, renúncia. de renúncias e do cuidado de Deus, Uhum. sabe, com a nossa vida. E conta pra nós onde é que fica a tua esfirraria. Aqui pra nós, pra quem quer, né, correr Então lá e garantir a sua. quem é de Ponta Grossa, né, estiver assistindo aí, siga a gente no Instagram, é Nain's Esfirraria, fica ali na Francisco Borgia, na Rua da Santa Casa. E se tiver alguém de Telêmaco também que tá assistindo, a gente tem uma lá em Telêmaco também, quem sabe daqui a um tempo vai ter em outros lugares do Paraná, viu. Amém, nós É a cremos. melhor esfirraria gourmet da região, pode ter certeza, muito boa. Ai, ó, não vamos perder essa oportunidade. E Verdade. assim, a gente tá, né, comentando, você também na sua vida cristã, além da tua vida profissional, você também é pregadora. Você também leva a palavra do Senhor, né? Como que você faz para você conciliar ali, então, o teu trabalho, né, tua rotina de serviço, e você preparar as suas ministrações, porque é baseado sempre muito em jejum, em oração, muitas Muita das renúncia vezes também, né. muita renúncia, né, o entender de Deus, porque às vezes a gente programa algo para ministrar, chega lá e Deus muda completamente. Exatamente, é você confiar em mim ou em você, né. Sim, exato. Como que você faz para você conciliar? Olha, Jane, assim, desde muito pequena eu já recebia, acho que eu tinha 13 anos, a primeira vez que eu recebi uma palavra assim de que: "Ah, o Senhor vai te usar para levar a palavra, né, para pregar, para
tocar vidas. E eu pensava assim, na época a mulher nem pregava muito, né? Agora que a gente Sim, tem um espaço maior, assim, na igreja, né? E eu pensava, nossa, nem tem mulher que prega, né? Que coisa. Eu sempre pensava muito sobre isso. E assim, o Senhor, quando ele começou a me usar, eu pregava, tipo, eu dava uma palavra aqui, outra ali. Eu nunca fui muito de fugir, sabe? Eu ia fazendo, mas assim, eu ia uma vez aqui, aí passavam 6 meses, me chamavam em outro lugar, eu ia. Mas quando a gente abriu a esfirraria realmente, começou a surgir mais convites. Só que eu não tinha como ir, porque assim, toda vez que eu era convidada, eu precisava achar alguém para ficar no meu lugar, porque eu fazia todo o serviço de atendimento ali, eu cuidava da parte das entregas e tal. Então eu precisava que a minha irmã pudesse ficar pra mim, né, ou que alguém viesse ali trabalhar no meu lugar pra eu poder aceitar. Então toda vez que alguém me chamava, eu mandava pra minha irmã: "Você pode", né, e ela sempre estava me socorrendo. E aí eu tinha, né, tinha que estudar também, buscar, então às vezes eu só tinha tempo de fazer isso, eu acordava bem cedinho. Até hoje, na verdade, eu gosto de fazer isso, de acordar mais cedo no dia que eu tenho que ministrar pra passar um tempo ali com o Senhor, deixar o primeiro pensamento do dia, né, ser a palavra de Deus e tal. E aí eu estava 1 ano de esfirraria e a gente, assim, eu trabalhava muito, muito, eu só conseguia ir na igreja no domingo mesmo, sabe. E aquilo afligia meu coração, Sim. sabe. Eu pensava: "Senhor, eu queria fazer mais, eu sei que o Senhor tem algo pra mim e, assim, pra mim mais importante é te servir do que ser servida, do que ter coisas", entende. E aí teve um dia que eu recebi uma profecia, sabe. Um pastor estava pregando lá na igreja, ele me mandou levantar e ele falou: "Olha, tem uma unção sobre a sua vida, assim, assim". Ele falou assim: "E o Senhor vai te levantar e vai começar a te levar a muitos lugares". E o Senhor sabe que nesse momento você está pensando: "Senhor, mas eu não tenho tempo", pois ele manda te dizer: "A partir de hoje, ele te dará tempo". E assim, foi como se fosse eu tenho essa mensagem gravada, alguém gravou e eu assisto ela às vezes, sabe, pra lembrar de como Deus é fiel. Porque realmente hoje eu consigo organizar meu tempo, né, eu não fico mais tanto nas lojas, então eu consigo ir e assim, eu vou ser bem sincera com você, né, pregar é muito difícil, porque assim, eu tenho muito temor, sabe, eu tenho muito medo, assim, eu quero honrar o Senhor, sabe, com a Sim. minha vida, então eu fico pensando: "Senhor, será que eu tô fazendo certo, que eu tô sendo Será que eu obediente, não que eu tô tô te errando? Será que eu tô honrando?" falando Exato, sabe, a gente fica naquela toda vez que eu vou ministrar, eu fico sentadinha ali na cadeirinha, né, e o culto acontecendo e eu adorando o Senhor e eu pensando: "Senhor", toda vez parece que eu vou ter um ataque no coração, que eu vou morrer, sabe, É bem de isso. tão nervosa que eu fico, porque eu acredito que é muita responsabilidade, sabe, que a gente tem, porque você tá falando em nome do Senhor, né, alguma coisa. Então, assim, eu não esperava, nunca esperei na minha vida, né, ser usada nessa área, mas eu brinco assim, que eu já fui muito desobediente em outras épocas da minha vida. Então hoje eu só obedeço, sabe. Então Sim. o Senhor realmente tem aberto muitas portas, eu tenho ido a muitos lugares que eu nunca imaginei, sabe. O Senhor disse assim: "Eu te levarei a lugares, né, que você nunca imaginou, seus pés pisarão". E realmente eu tenho ido pra lugares, assim, que eu pensava: "Nossa, eu nunca imaginei que iam me chamar pra vir aqui nesse lugar ou pra fazer isso, tá, sabe, estar nesse lugar". E eu sinto, assim, que realmente é a mão de Deus, a graça e o cuidado, né. E hoje eu consigo conciliar, sabe. Então, assim, eu preciso estar tal final de semana fora, graças a Deus eu consigo ir Consegue. e fazer, né, a obra do Senhor, na melhor maneira que eu posso fazer, né, com as minhas limitações, mas tem sido um prazer, sabe. Servir a Deus, caminhar com Ele tem sido uma alegria no meu É coração. bênção, né. É Não tem muito bom, como né. não tem como explicar. Às vezes faltam palavras, É né, pra verdade. gente O tentar, amor de assim Deus constrange a gente, né. ele é lindo, né. Uhum. E me diga assim, também você faz, assim, casamento ali, tem o teu casamento, tem esfirraria, tem teus filhos, um que é de 5 anos, é pequeno ainda, né, manda uma atenção assim, porque eu tenho uma de 5 anos, e Sim, assim, é grudinho, né, a gente sim. diz. Quando eles estão perto, eles estão em cima da gente, É, né. sim, Aham. aham. Como que você faz além, como você disse, você separa ali, né, o trabalho com as tuas pregações, e agora como que você concilia o restante da tua vida, né? Porque Então vamos acrescentar mais coisas aí. então, eu acho que a gente tem que entender primeiramente que a gente nunca vai dar conta de tudo, né. Isso é Então, fato. eu fui criada, a minha mãe, ela deu uma criação, assim, bem leve pra gente nesse sentido, porque, assim, o que não era tanto no falar, mas no você ver. Então, por exemplo, minha mãe colocava um arroz, fazia um feijão cozinhar, e meu pai chegava e falava assim: "Ah, a gente vai almoçar em outro lugar", ela não se importava, ela desligava a panela e colocava um calçado e a gente ia, sabe. Uhum. Então, assim, às vezes meu pai queria que ela fosse viajar com ele, ela deixava a gente com a avó, e a gente se divertia um monte na casa da avó, sabe, e ela ia. Então, assim, eu via que ela não ficava se pressionando tanto, né, pra dar conta de tudo, sabe. Sim. Ela sempre: "Ah, eu dou conta disso, eu vou fazer, isso aqui não deu certo", amanhã ela falava assim: "Hein, amanhã a roupa vai estar aí, de novo", sabe. Claro que ela sempre manteve tudo Sim. feito, né,
Mas assim, não era aquela pressão, entendeu? De não, a gente precisa fazer tudo, é uma ditadura. Tem que Porque a estar tudo gente sabe brilhando, que isso tudo existe muito, sim, né? isso é fato. Assim, pra gente que é mulher, existe muito essa pressão na sociedade, né? Você precisa dar conta de tudo, sabe? E assim, o que eu tento colocar na minha mente, porque assim, eu me cobro bastante, sabe? Assim, eu tenho esse perfeccionismo, então às vezes eu sofro com isso. Então o que eu tenho tentado entender na jornada é assim, eu não preciso dar conta de tudo, né? Inclusive você que tá assistindo, respira, né? Às vezes tira um tempo pra fazer alguma coisa diferente, porque você não precisa dar Não conta de tem a tudo. necessidade, Exato, porque exatamente. assim, sempre vai ficar uma ou outra coisinha, né, Jane? Assim, a gente quer ser a melhor esposa, ser a melhor mãe, ser a melhor amiga, filha, né? O que a gente pode fazer. Mas assim, tem dia que você vai ter uma lista de coisas e você não vai dar conta. Então, assim, eu anoto tudo numa agenda, sabe? O que eu tenho que fazer naquele dia. Até coisas simples, sabe? Ah, eu preciso buscar tal coisa. Eu anoto ali naquela agenda. E aí eu vou tirando o que eu já fiz e tem coisa que eu pego e jogo pro outro dia e vai E tá ficar pro tudo outro certo. dia. Porque vai estar lá, né? Como minha mãe sempre falou, né? Vai estar lá, não vai pra lugar nenhum, né? Nem a roupa, nem a louça, nem o boleto, sabe? Vai estar tudo ali pra gente fazer e a gente tem que entender isso, né? Que a gente não precisa se pressionar tanto, sabe? Uhum. Esse que é o mais importante, né? É porque, como você bem falou, às vezes a gente tenta ser perfeito ali em tudo. E a cobrança, como você diz, ela vem. E a gente se cobra, não, e a sociedade já traz isso de graça, né? Tem entrega assim de Sim. gratuito. Uhum. Mas a gente sempre traz. E assim, às vezes não é. Como você bem falou, se você não fez, tá tudo certo. Amanhã você vai fazer. Exato. E é bacana porque, assim, o restante da família precisa entender isso também, né? Se as mulheres trabalham pra fora e tem criança, e eu às vezes também sou dona de casa, porque às vezes a gente só tá na casa, mas tem Aham. criança pequena, às vezes a gente não consegue dar conta, porque é uma coisa você tá olhando aqui, e daí tá fazendo tal coisa, cadê a criança? Sumiu a criança. Exatamente, sabe? Não é? Então, às vezes eu tô ali trabalhando, fazendo um negócio, meu filho fica: mãe, vamos, tá bom, vamos brincar. Daí eu sento um pouquinho com ele, brinco ali de um jogo da memória, sabe? Porque eles também vão crescer tão rápido, sabe? Daqui a pouco eles não vão estar ali, né? Então, assim, a gente tem que olhar pra isso, pra vida com um pouco mais de leveza. Não é simples, é difícil, porque a gente às vezes se pega cobrando, sabe? Se Exatamente. A cobrando, gente se né? cobra. E eu brinco assim, que quem é mãe, principalmente, né? Eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não sei se você também teve isso. Sim. Parece que a gente não tá sendo Constante. boa o suficiente, que a gente Uhum. tá. Se a gente trabalha, a gente tá trabalhando demais. Se a gente fica em casa, a gente não tá dando talvez uma coisa que a criança precisava, sabe? Então, assim, a gente sempre fica medindo, né? E hoje em dia a gente tem a tendência a medir a nossa vida também pela vida do outro, sabe? Então a internet trouxe muito isso, de você olhar e parece que aquela vida é tão Tá legal, tão sabe? plena, né? Nossa, olha só, a Jane trabalha, dá conta dos filhos. Olha como as filhas dela são lindas ali almoçando. Gente, não é real, sabe? Tem dia que eu perco a paciência, tem dia que eu sento e choro, sabe? Tem dia que eu falo pro meu marido, ai, ora por mim, porque eu tô muito ansiosa, não tô dando conta, sabe? E a gente tem que ser real. Então, às vezes, no meu Instagram, sabe? Às vezes eu faço uns stories falando coisa real. E tem gente, eu acho tão engraçado que as pessoas respondem assim, nossa, você tá falando uma coisa assim, tão verdade, né? Assim, tão naturalmente. Eu falo, porque é verdade, gente, sabe? Esses dias eu trouxe uma pauta assim, falei, olha, hoje eu aproveito muito meu pai, eu sento com ele pra ouvir ele. Por quê? Porque quando eu era adolescente, eu tive uma fase de rebeldia e ele falava comigo e eu não ouvia. Mas Uhum. hoje eu entendo. Toda vez que eu vou tomar uma decisão, sabe? Ele é um homem de Deus, um homem que ora. E é o meu pai, né, também aqui na Terra. Então eu sento com ele pra conversar. Falo, pai, o que que o senhor acha disso? O que que o senhor me aconselha? Ele me ensina tanta coisa, sabe? Então, assim, eu falei, gente, hoje eu valorizo isso, mas eu não valorizava antes. Ele, nossa, você vai estar contando isso? Tô, porque tem Que é uma alguém talvez que verdade. não está valorizando, que precisa entender, sabe? Que a gente pode consertar as coisas e mudar, sabe? Não precisa ser aquela mesma pessoa pra sempre, entende? Sim, exatamente. E tudo é fase, né? Exato, Tudo é fase. exatamente. Tudo é fase. E me diga uma coisa, a gente tá falando tanto da vida cristã. A tua vida cristã, ela iniciou desde o berço ou ao longo, assim, da tua vida? Olha, eu nasci e já meu pai já era pastor. Uhum. Então, desde a barriga eu já ia pra igreja, sabe? Então eu cresci indo no círculo de oração, dormindo debaixo do banco, até no Ibadep eu ia com a minha mãe, sabe? Eu fui batizada com o Espírito Santo bem novinha, eu tinha 8 anos, eu nunca esqueço desse dia, eu lembro exatamente onde eu estava ajoelhada, sabe? Eu buscava muito, eu queria muito, muito mesmo. Era uma igreja bem pequenininha que meu pai era pastor. E eu busquei tanto, sabe? Eu lembro exatamente do dia que foi, da alegria, sabe? Que eu senti. Mas assim, pra ser bem sincera com você, eu entendi realmente. Nossa, isso é Deus, isso é Jesus, isso é o Espírito Santo na minha vida. Assim, eu me converti mesmo, já estava com 22 anos. Que eu entendi, sabe assim, um dia meus olhos abriram e eu falei, meu Deus, Essa que é a diferença, né? exatamente, sabe assim, eu comecei a entender que a minha vida podia ser tocada, que eu podia ser diferente.
Eu entendi assim, o Espírito Santo habita em mim, entende? Ah, se eu escolho pecar, tô levando ele comigo, sabe? Se eu não meço o que eu tô falando, o que eu tô fazendo, eu tô entristecendo ele, entende? Então foi aí que eu comecei a entender. Entender, assim, que as minhas orações, elas eram ouvidas instantaneamente, entende? Porque, assim, um pouco, né, eu tinha aquele, assim, Deus está lá no alto sublime trono, eu não tenho acesso a ele, se eu fizer algo errado, ele vai me castigar, sabe? Eu tinha um pouco disso. E depois eu entendi, não, tipo, Deus é um pai amoroso, né? Ele tá aqui em mim, comigo, sabe? E quando eu choro, quando eu falho, quando eu caio, ele me levanta, ele é um Deus de segundas chances, né? Terceiras e quartas. Sim. E assim, ele me abraça, sabe? Ele me carrega, ele sabia quem eu seria, as escolhas que talvez eu faria. Ainda assim, ele escolheu me amar e me salvar, entende? Então eu penso assim, quando eu falei pra você, o amor dele me constrange, mas eu demorei pra ver isso, sabe. Eu olho assim, eu vejo que nem a minha menina tem 16 anos e ela é apaixonada por Jesus, sabe. Ela passa tempo ali chorando, conversando com ele, escrevendo coisas e coisas, e eu falo pra ela: "Filha, eu sou tão grata a Deus por te ver vivendo isso", porque eu olho pra minha história e fico pensando: "Ai, como eu queria, Jesus, ter te O tempo, né? entendido, né, assim, ter te conhecido profundamente". Sabe quando o Jó fala assim: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque você se apresentou a mim", sabe. Então assim, foi num momento de muita dor que eu conheci realmente Jesus, sabe. Foi numa trajetória de transformação, de mudança. Eu sou colérica sanguínea, então eu sou, assim, uma pessoa muito ágil, muito rápido, sabe. Às vezes eu não pensava antes de falar, às vezes eu machucava as pessoas, sabe. Então, assim, na adolescência eu tive um tempo de rebeldia, me afastei um pouco do Senhor, sabe, fiz escolhas erradas. E, assim, tudo que a gente planta, a gente colhe, né, tem consequências, né. Eu falo assim, não é que Deus te castiga, mas é que você tá colhendo aquilo que você É a tua plantou. escolha, né? Exatamente, sabe. Mas aí, assim, eu fui entendendo o Senhor no processo, né. E aí, quando realmente eu fiquei viúva, foi assim. Pois é, você comentou mesmo que Uhum. você quer contar um pouquinho pra nós aqui, como que foi esse processo? Então, eu morava nos Estados Unidos, né, meu filho era bebê, e o meu marido, ele teve um aneurisma cerebral, e ele, assim, 34 anos, jovem, ele foi trabalhar, sentiu uma dor de cabeça e ele morreu, Nossa, sabe. 34 anos. Isso, não tinha problema de saúde, nada, assim, sabe, assim, hoje eu entendo, né, que na trajetória o senhor foi me explicando que não era sobre mim, era sobre ele, era o momento dele ser Sim. recolhido e morar com o pai. Mas na época eu questionei muito, né, falei: "Senhor, por quê, né, comigo?". Eu brinco assim, eu era uma crente que participava de tudo na igreja, sabe, estava no coral, no círculo de oração, nas crianças, estava nas orações. Por que que eu estava passando por aquilo, sabe, eu não Uhum. achava, assim, talvez justo, entende? E aí o Senhor foi trabalhando em mim, me fazendo entender que ele ainda tinha um propósito na minha vida, né, que eu estava viva, né, que ele tinha ainda coisas para fazer. Mas foi difícil, foi muito doloroso, né, perder alguém é muito O doloroso, a gente luto, nunca né? está pronto para perder ninguém, né. Eu Sim. eu falo assim que é tão engraçado que a única certeza que nós temos nessa vida é a morte, né. Todos nós que estamos aqui sabemos um dia a gente vai Sim. morrer, né, se o Senhor não voltar antes e nos levar. Sim. Mas assim, a gente nunca está preparado, né. Muito Passar por isso, né? exato, muito menos para a pessoa sair saudável de casa e você receber uma ligação que ela caiu e sem vida, entende. Então, assim, foram alguns dias na UTI, né, até hoje eu estava compartilhando com umas irmãs esse testemunho, eles fizeram a cirurgia ali na minha frente tudo, mas não teve o que fazer, né, era realmente o momento dele, né, ir estar com o Senhor, sabe, o Senhor recolheu realmente ele, e eu fiquei pensando: "Meu Deus, eu fiquei com uma menina de, né, 11 anos, um bebezinho de colo, e agora? O que que eu vou fazer?", né, eu perdi todas as minhas coisas, eu morava em outro país, como eu te falei, e Uhum. aí eu tive que pagar despesa de hospital, tive que vender coisa aqui, coisa ali pra voltar embora, né, com os meus filhos, voltei a morar com os meus pais. E aí, assim, o senhor falava: "Olha, você ainda está viva, você vai ser um testemunho, entende? Você vai ser usada para tocar e curar outras vidas", né. Só que eu pensava assim, no fundo desse poço, sabe, assim, eu pensava que eu nunca mais ia superar aquela dor, sabe. Eu Sim. pensava assim: "Eu nunca mais vou sair dessa situação, eu me sentia prostrada. Mas lá, naquele fundo do poço, sabe, eu conheci Deus da provisão, Deus do cuidado, Deus que foi meu marido, que foi meu pai, sabe, que foi o pai dos meus filhos, que foi um Deus de detalhe, de cuidado. Então, assim, vinha provisão financeira, vinha provisão de alimento, vinha provisão de acolhimento, sabe. Então, assim, Deus foi caminhando comigo na jornada, trabalhando, né, me curando, porque eu entrei numa depressão também, né, eu pensava assim, eu acho que se não fosse os meus filhos eu teria até pensado: "É melhor morrer", sabe. Por que que eu vou ficar viva? Porque era uma dor muito grande, sabe, Sim. assim, era uma dor que vinha da alma mesmo, É, a sabe. depressão é severa, né? Muito, e assim, foi uma depressão pós-traumática, né, então Uhum. assim,
eu consegui ser forte por um tempo, mas quando eu cheguei aqui no Brasil com os meus filhos, eu tinha minha mãe, minha avó ali pra me ajudar a cuidar, eu realmente caí, sabe. Então, assim, eu pensei: "Daqui eu nunca mais saio". Mas Deus foi trabalhando na minha vida, o Senhor falava assim: "Eu ainda vou usar a sua vida, sabe, eu tenho um propósito pra você, eu não fico devendo nada pra ninguém, né, descansa o seu coração". E como que você vai descansar o coração, né, quando você olha: "Meu Deus, eu perdi praticamente tudo, né, só Sim, tenho eu e sim. 2 filhos pra criar", sabe. Exatamente. Mas Deus foi realmente, assim, caminhando comigo, né, e quando eu estava já fazia 1 ano e meio que eu estava viúva, com 1 ano eu já fui realmente me recuperando, sabe, me sentindo viva novamente, comecei a entender o Senhor começou a falar mais comigo, sabe. E aí com 1 ano e meio eu conheci o meu esposo agora, e eu falo pra ele, assim, que ele foi um corajoso, né, porque, assim, casar com uma mulher viúva, com 2 filhos, né, com tantas marcas, e eu sempre fui muito sincera com ele, sabe. Eu falei assim pra ele: "Tem certeza que é isso que você quer, né?". Então, assim, ele foi muito paciencioso, né, ele acolheu uma mulher machucada, ele amou uma mulher que ainda estava no processo de Sim. luto, né, ele amou os meus filhos também. E, assim, isso não tem preço, né. E aí eu falo assim, eu brinco com ele, assim, que ele foi me conquistando, né, aos poucos realmente, Sim, é né. verdade. E assim, e com paciência, sabe, com respeito com a minha história também, sabe, em entender que aquilo, né, foi algo que aconteceu comigo, que era algo que eu não esperava, mas eu queria também reconstruir a minha vida, sabe. E aí juntos a gente foi, crescendo, sabe, no relacionamento, daí veio a empresa, sabe, e a gente fica junto muito tempo, porque a gente trabalha junto, sabe. Sim. Então a gente foi caminhando ali juntos e assim, Deus realmente não ficou devendo nada pra mim. Na maioria das áreas, assim, o Senhor supriu além do que eu já tive em algum momento, sabe. E eu falo, Jane, que eu viveria tudo novamente pra conhecer o Senhor como eu conheço agora, entende? Assim, foi muito doloroso, mas valeu a pena o processo, porque hoje eu sou totalmente dependente de Deus, sabe. Eu parece assim que não é que as coisas não me abalam mais, é que não Sim. importa o que aconteça, eu tenho a certeza, sabe, nossa, Deus vai resolver isso, sabe, Ele vai estar comigo. O pior dia da minha vida eu já passei com Ele, entende. Ele já me tirou do poço mais profundo que eu já estive, então, o que seria uma limitação para o meu Deus, entende. É. Então acontece as coisas, eu falo: "Ah, tá bom". E eu falo: Uhum. "Senhor, o que que vai ser a respeito disso, né, o que que vai melhorar em mim, né, o que que vai acontecer no processo da minha trajetória com isso", sabe. Então assim, foi doloroso, mas também hoje é gratificante ver o que o Senhor fez na minha vida, sabe. Então eu Sim. olho e falo assim: "Nossa, eu vejo Deus hoje em cada detalhe". Talvez se Ele tivesse me falado assim: "Olha, a gente vai fazer esse caminho pra você chegar aqui", eu ia dizer: "Não, eu não dou conta", entendeu. Mas Ele foi me levando pelo caminho, entende. Então tinha dias que eu não tinha força, Deus me segurava no colo, sabe. Tinha dias que eu tinha pensamentos ruins, Deus ia e mandava alguém pra me mandar um recado, pra me mandar uma oração, sabe, pra tocar minha vida de alguma maneira especial. Então, assim, eu vivi testemunhos que se eu contar pra vocês, você vai falar: "Nossa, eu não acredito que Deus se preocupou com esse pequeno detalhe da sua vida". Eu falo: "Se preocupou", porque Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que promete e cumpre, Ele é um Deus que não fica devendo nada pra gente. Exatamente. As nossas feridas, as nossas dores, sabe, elas vão cicatrizar um dia, sabe. E quando a gente olhar pra cicatriz, a gente vai falar: "Nossa, eu venci isso, É, é o eu Senhor". eu sempre eu carrego comigo isso. Uma hora eu conto também pra vocês, eu também passei por processo de luto, e eu sempre digo assim, hoje eu tenho em mente comigo que, como você bem falou, você se sentiu no fundo do poço. E quando a gente passa por uma dor tremenda, é algo que a gente não consegue superar, é como se a gente mostrasse as nossas cicatrizes pra Cristo, mas ao mesmo tempo ele também mostrasse as deles pra gente. Uhum. E ele diz assim: "Ó, eu também passei por você, e eu vou te dar alívio e conforto", e é fato. Quando Exatamente. você se sentir também no fundo do poço, como todas às vezes todos nós, ou quem ainda vai passar, porque a palavra de Deus, Jesus não mentiu pra gente, ele disse: "No mundo tereis aflições". Então ele não nos enganou dizendo que seria fácil. Mas quando a gente se sentir lá, a gente sabe que o único lugar que ele vai nos mostrar é pra cima. Então, assim, ver o teu testemunho, ver o que você passou, e assim, tudo que você tá conquistando ali, embora a tua cicatriz tenha te trazido muitas lágrimas no percurso, e você olhar assim que todas elas Deus enxugou com carinho, e muitas das vezes a gente pensava assim: "Não, mas parece que ele não tá", ele estava ali, ele tá, sempre Estava tá. sempre. E o que ele tá fazendo na tua vida, o olhar dela, você não é que vocês não estão vendo como eu estou, o amor, a gratidão por isso,
é incrível. Então não tem como eu não chorar, né? Mesmo nessa live é impossível, porque só quem já passou e quem passa ou está passando, acredite nisso. Abra seu coração, deixa ele usar. Deixa ele te dar caminhos, É né? verdade. Porque se a gente dizer não, como que ele vai agir? E você, no momento que você permitir, embora tantas dúvidas que você estava carregando, Sim. mas como assim, Senhor? Como assim? Porque a gente é cheio de dúvida, né? E até parece que Deus olha e fala assim, ô povo, né? Aumenta a sua E a fé, paciência, calma, Homem né? de pouca fé, né? Calma, tudo dá certo. Olha que testemunho. É O impossível. segredo é a gente olhar para Jesus, né. E eu aprendi isso agora, né, nesses últimos anos, realmente. Então eu tô sempre tentando olhar para Jesus, porque que acontece? Vamos lá pegar Pedro, né, quando ele vai andar sobre as águas, o que que acontece? Ele começa a andar sobre as Sim. águas, ele teve fé para andar sobre as águas, né, só Jesus e ele andaram sobre as águas. Mas quando ele começa a afundar? Porque ele começa a temer. Ele escuta o barulho ao redor, sabe, ele se distrai com o barulho do vento, com as ondas fortes, e aí ele começa a afundar, mas ainda quando ele começa a afundar, quando ele clama, quem estende a mão? Jesus, ele tá sempre ali pra gente, sabe. Então assim, ele nunca vai nos abandonar. Não importa o que a gente faça, né, assim, não importa o que você já fez, onde você já caminhou, quais foram os seus erros no caminho, né. Eu sou uma pessoa que eu já errei bastante na minha vida e eu digo pra você, né, tô olhando pra você mesmo, né, e vai entender que o Senhor Jesus tem um plano ainda pra sua vida, sabe. A gente nunca foi longe demais a ponto que a mão do Senhor não nos alcance, que a mão do Senhor não possa nos resgatar, sabe, que Ele não possa nos tirar lá do fundo e dizer: "Vem, vem filha, vem filho, eu ainda tenho mais pra sua vida, eu ainda tenho algo pra você", sabe. Eu posso usar essas dores para que você toque outras vidas, sabe. Eu posso usar você para que você seja um canal de bênção, sabe. Então, assim, não tem dor desperdiçada na mão de Deus, porque ainda que doeu um dia, hoje já não dói mais, sabe. Sim, Então, assim, isso é verdade. sabe aquela história assim: "Ah, das minhas cicatrizes saíram flores", sabe. E hoje eu conto para que o nome dele seja glorificado, porque não há nada de bom em mim, sabe, assim. Eu ainda continuo numa luta constante, todo dia tem que matar o velho eu, sabe. Mas eu penso assim: "Meu Jesus merece ser glorificado na minha vida", sabe. Se eu tenho que ficar calada por essa injustiça, para que o nome dele seja glorificado, vale a pena, porque olha o que ele fez por mim, sabe. Olha aonde a mão dele me alcançou, entende. Então assim, realmente, vale a pena negar a mim mesmo para que ele seja o rei de toda a glória, sabe? Ai gente, que coisa, que programa gostoso. Muito bom mesmo sentir a presença de Deus aqui com a gente, Que bênção. sabe? Eu gostaria que você deixasse um recado, né, a mais do que porque você já testemunhou, só o teu testemunho já vale por isso, né. Mas para as mulheres aí que estão nos assistindo, algo que você queira deixar de recado, de incentivo, fica à vontade, tá? Tem um versículo, tá lá em Salmo 147:3, que diz assim: Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Nós temos vivido um tempo, né, em que a gente tem sido muito machucada, né, pela sociedade, muitas vezes pelo meio que a gente está ali trabalhando, vivendo, né. Às vezes algumas se machucam até mesmo no âmbito da igreja, sabe, com amizades, mas assim, Deus, ele é o nosso melhor amigo. Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Então, se você, né, está talvez passando por uma ansiedade, por uma depressão, por um processo de luto, por algum processo doloroso, a palavra diz, não sou só eu que estou dizendo, Deus cuida de você. Deus tem um lugar de paz, a paz que excede todo entendimento humano, né, Jane? É só ele, gente, tá uma Sim. tormenta, uma tempestade, um temporal, e ele vem, e ele traz paz para o nosso coração. Basta chamar o nome dele, sabe, basta dizer: "Senhor, tu és bem-vindo na minha vida", sabe, caminha comigo todos os dias. Antes de levantar na manhã, pensar: "Senhor, esteja comigo nesse dia", sabe, confia, entrega totalmente, sabe, o controle da sua vida para o Senhor, porque eu tenho certeza que você vai testemunhar, você vai viver milagres. Não há nada impossível para Deus, nada, Nada, nada. isso é fato. Nada, nada, nada mesmo. A gente é falho, ele não. É verdade. Ele nunca muda, né. Deus, A ele palavra dele nunca não muda, a é. palavra, a promessa, o amor dele é imutável, né. Sim. Samila, muito obrigada pela tua Eu que agradeço. presença. Que bom te conhecer, assim, de perto, É verdade, eu ouvir gostei tua também. tua história, porque muitas das vezes não é fácil a gente sentar aqui e você expor tudo, mas é verdade. gratificante porque você tem o privilégio da gente exaltar o nome do É Senhor, como você verdade. bem falou.
Então, eu quero te agradecer de todo o coração mesmo, que Deus continue na sua vida, que a presença dele esteja na sua Amém. casa, no seu casamento, nos seus filhos, e que seu negócio, embora tudo que ele vai colocar para você seja ainda não tá nos teus olhos, mas ele vai fazer você Amém. crescer grandemente, e nós teremos uma nova Creio e entrevista para você recebo. contar novos milagres que ele veio fazer Amém, amém. na Eu sua vida. creio e recebo. Muito Eu obrigada. agradeço vocês também, né? Muito sucesso, que as bênçãos de Amém. Deus acompanhem, que esse projeto vá cada vez mais longe, né? Porque eu tenho certeza que compartilhar do amor de Deus, né? Do cuidado, do favor dele, da graça imerecida, né? Na Sim. nossa vida, vale muito a pena, sabe? É. Então, que Deus abençoe muito. Obrigada, foi Amém. um prazer para mim, viu? Amém. E você que tá aí, se você não conhece o nosso canal, siga lá no YouTube, IAD Panamá. Também toda terça-feira, agora a gente vai apresentar lives aqui no nosso programa. Então eu conto com você às 20 horas, toda terça-feira, tá? Guarda na sua agenda. Conto com você, tá bom? Até terça-feira.